meus irmãos. Estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus. Este programa, ele começa toda sexta-feira de 7h30 da manhã às 8h20 da manhã. Então, nós vamos dar continuidade ao livro de Josué. Estamos chegando nos últimos capítulos do livro de Josué e a gente precisa fazer um resumo para adiantar o Antigo Testamento, porque ainda estamos no 6º livro da Bíblia, né? E a gente conhece a história de Josué, que foi um dos homens dedicado de Moisés a liderar o povo da jornada do Êxodo, né? E ele teve o seu trabalho para entrar na terra prometida, prometido por Deus. E Deus deu a ele todas as condições para que ele entrasse. Mas a primeira das condições é a obediência. Quando você obedece, tudo anda bem em sua vida. Quando você desobedece, as coisas começam a desmoronar e dar errado. Então Deus não quer nada mais meu nem seu, a não ser obediência. Então, para a gente ser obediente a Deus, é preciso a gente seguir um manual de regras que Deus deixou para nós. As leis no Antigo Testamento, mas há os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, porque hoje vivemos pela graça, mediante a fé. Deus nos deu isso através do seu Filho Jesus, quando ele morreu no Calvário, nos livrando de todos os pecados da lei. Por que eu digo pecado da lei? Porque Deus entregou a Moisés um manual de regras, como uma Constituição, que tem diversos artigos, incisos e leis. Deus também fez assim com Moisés. Moisés subiu ao monte e lá recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Veja que são 10 mandamentos. 10 artigos, ou melhor, 10 capítulos. Dentro dos capítulos, os artigos, os incisos, que se resumem em 613 regras para que o homem pudesse viver segundo elas e ter a obediência completa diante de Deus para ter a salvação. Deus sabia que nenhum homem conseguiria, de forma nenhuma, alcançar os 10 mandamentos por completo, as 613 regras. Então ele foi caminhando com os profetas, educando o povo desobediente, o povo de Israel, o povo que ele escolheu para ser a terra que ele prometeu a Israel, que era Jacó, e depois passou a chamar Israel e toda a sua tribo. Então você vê que tudo é questão de obediência, que Deus não quer nada da gente, porque tudo ele tem para nos dar. Mas basta a gente ser obediente. Colocou Jesus, seu filho, onde foi obediente em tudo, até alguma coisa contra a sua própria vontade. Mas ele fez totalmente a vontade de Deus. Quando está diante do Monte das Oliveiras, orando, ele pede para que seja afastado o cálice dele. O cálice. Senhor, afasta de mim este cálice, se assim for possível. Mas ele reconhece que o pedido dele é o pedido da carne. Mas aí ele bota o seu espírito e diz: mas que seja feita a sua vontade, Senhor, em minha vida. E é assim que tem que ser a nossa vida. A gente pode amanhecer o dia fazendo um monte de pedidos, colocando nossos joelhos no chão, orando, fazendo um monte de pedidos. Mas tudo que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Para isso a gente precisa caminhar sobre regras que Jesus deixou no Novo Testamento. Veja que um testamento ele deixa de existir quando se faz um Novo Testamento. Então, a Bíblia ela tem um Antigo Testamento que serve de ensinamentos, que serve de regras, mas não serve para a salvação. Nós temos o Novo Testamento, que é a vida de Jesus,
que é a morte de Jesus, que nos dá esse direito imerecido de nos tornarmos filhos de Deus, de ser salvo. Então, em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 ao 10, quando Paulo afirma aos Efésios que a fé, que a graça é mediante a fé. Isso não é dom de cada um de nós, não é pelas nossas obras, porque a gente merece, mas é dom de Deus, porque através da morte de Jesus deu a gente o direito da salvação. Mas a gente precisa ter as boas obras. Que boas obras são essas? Se diz que não é pelas obras, mas as boas obras que de antemão já deixei para vós. Então, essas boas obras que Deus deixou para nós, através dos ensinamentos de Jesus, através da vida dos profetas, que serviram a Deus fielmente, como Josué serviu a Deus fielmente, né? E a gente já viu aqui nos estudos que uma das suas desobediências, ele teve baixas nas suas batalhas, chegou a perder algumas. Então, passando a obediência a Deus e ouvindo Deus, através das orações, dos diálogos, Josué cumpriu todos os seus regramentos segundo a vontade de Deus. E assim é a nossa vida hoje. Nós devemos seguir Jesus, os seus ensinamentos, os ensinamentos do Novo Testamento, das cartas paulinas, que também é quase 60%, 50% do Novo Testamento. Então a gente ainda vai chegar lá no Novo Testamento, porque estamos estudando a Bíblia toda, e aí você vai ver que nós vivemos hoje pela graça. Glória a Jesus, né? Por ter doado sua vida por cada um de nós, porque senão a gente não existiria neste mundo mais. Não existiria e não teria nenhum com o direito da salvação. Mas aí vamos voltar para o livro de Josué e dar continuidade, né? Nós temos no livro de Josué as grandes batalhas que Josué já passou, e agora Deus determina a Josué que ele começa a dividir as terras de Canaã, porque já é chegado a promessa de Deus. E a gente viu na semana passada, do capítulo 13 ao capítulo... até o capítulo 13, não foi do 12 ao 13. A gente vai ver hoje o capítulo 13, 14 e 15. Então, num breve resumo que eu fiz aqui, para que a gente possa resumir e ter um tempo mais de explanação dos capítulos, o capítulo 13, ele nos fala, o capítulo 13 de Josué, você em casa abre a sua Bíblia, no 6º livro da Bíblia, do Antigo Testamento, o livro de Josué, o capítulo 13, que começa as terras ainda não conquistadas. Então, a divisão das terras começou no capítulo 11, né? E no capítulo 12. E no capítulo 13, Deus determina, mesmo Josué com idade avançada, com a idade já bastante avançada, mas Deus determina que ainda tem muitas terras para que ele possa conquistar. Por quê? Essas terras, ela pertenceu no início a Abraão, né? Aí depois Isaac, Jacó, e depois houve o exílio no Egito, né? Onde teve a grande fome, que José, a gente conhece toda a história de José, e José levou sua família para lá, e depois houve o êxodo por Moisés, e veio até Josué de volta à terra que Deus tinha prometido a Abraão, que seria do seu povo. Então, Jacó, que tinha brigado com o próprio Deus, segundo a palavra, teve o nome de Israel, a quem hoje tem o país de Israel, né?
dado por conta do nome de Jacó, e quem habitou a todas as 12 tribos de Israel, né, de Jacó, habitou neste país, chamado hoje Israel, que tem também a Palestina, a faixa de Gaza, e a gente vê hoje essa briga constante, essa revolução que existe do Hamas com o exército israelense, e aí a gente vai para a história lá de Abraão, e a gente vê que Abraão teve 2 filhos, um com Agar e um com Sara, né? E Ismael é da tribo dos Hamas, dos palestinos, e a outra tribo do filho de Abraão, Isaac, também são da tribo dos judeus, né? Então existe esta batalha, esta briga constante, mas a história ela é longa e nós não temos o tempo suficiente para que possamos explicar. Então nós vamos resumir aqui o capítulo de 13 a 15 de Josué, que detalha o início da distribuição das terras prometidas pelas tribos de Israel. Você em casa com sua Bíblia, você pode ler capítulo por capítulo e versículo por versículo durante toda a semana, e você vai entender o que eu estou aqui falando para vocês. Mas aqui eu tenho que falar resumidamente. Os capítulos 13 a 15 de Josué detalham o início da distribuição das terras prometidas pelas tribos de Israel, com destaque para as terras a leste do Jordão e a herança da tribo de Judá. Ao mesmo tempo, o texto enfatiza que grandes áreas de Canaã ainda não haviam sido conquistadas, o que exigiria que as tribos continuassem a lutar. Desses capítulos ressaltam a importância da fé, coragem e da herança de gerações para conquistar a posse da terra prometida. Usando exemplos como o de Caleb, principais pontos de estudo da terra a ser herdado do capítulo 13 descreve o início da distribuição das terras, que ainda havia sido totalmente concluída por Josué, e mencionada a terra que ainda restava a conquistar a leste do Rio Jordão, e região que ainda precisaram ser conquistada pelas tribos de Israel. Mas qual o propósito que Deus queria com Josué? O texto mostra que, apesar das conquistas iniciais de Canaã, muitas terras ainda não haviam sido tomadas, e que exigia que as tribos se fortalecessem e lutassem para conquistar os territórios restantes, como a terra dos filisteus. Herança para as tribos de Josué. No capítulo 13, mostra que a distribuição de terras a oeste do Jordão, como as porções das tribos de Ruben, Gadé, que já haviam sido todas por Moisés, mas precisam ser confirmadas por Josué. Aí você vê em Josué no capítulo 14, né? Que enfatizam a importância da herança de Caleb, que aos 85 anos pediu para conquistar Hebrom, mostrando sua fé e disposição para a luta, mesmo na velhice. A divisão das terras de Judá é detalhada, sendo esta a tribo de onde virá o rei Davi e futuramente o rei Jesus. Lições de fé e conquista, a importância da fé. A conquista da terra não é apenas um ato militar, mas uma demonstração de fé e confiança em Deus. A continuidade da herança. O trabalho não termina com uma única geração. Josué deve levantar pessoas que possam continuar a luta pela posse da terra e a expansão da aliança de Deus, mostrando que a obra de Deus não é limitada a uma pessoa, mas é um legado para as gerações futuras. O desafio da conquista. Mesmo com a terra sendo distribuída, as tribos devem se preparar para lutar e conquistar os territórios ainda habitados pelos cananeus, como os filisteus. Nos lembra que haverá mais e conquista, tendo conto na vida espiritual. Então, aqui a gente vê que a única tribo
a única tribo das 12 que não teve terra, mas só teve um espaço onde eles iriam habitar, morar com a sua tribo. Mas terra ele não teve para cultivar, para produzir. Foi a tribo de Levi. Eles foram destinados desde a caminhada de Moisés para o cuidado do sacerdócio, para o cuidado da parte espiritual, que Deus precisava que eles fizessem para o povo, por conta da rebeldia, por conta da incredulidade de não ver a Deus. Então a palavra diz que bendito é o homem que crê, mesmo que não tenha visto a Deus. Então Jesus, em suas pregações, Jesus diz aos apóstolos: vocês me têm todos os dias, vocês me verem, mas benditos serão aqueles que irão crer sem ter me visto. Então somos nós hoje. Nós cremos em Jesus, que nos libertou de todo o pecado da carne, do pecado da lei, nos deu essa graça imerecida, e a gente crê num futuro, numa terra prometida para cada um de nós, que é uma terra santa, abençoada por Deus, que é a Nova Jerusalém, como está em Atos dos Apóstolos, como está em Apocalipse. Que Deus promete para cada um que seja obediente. Josué, ele teve de Deus a obediência. Josué, ele teve seus momentos de fraqueza, porque o homem, ele é falho. Veja que onisciente, onipresente e onipotente só existe um, que é Deus. Ninguém tem esse poder. Então a gente não sabe o que acontece daqui a pouco, daqui a alguns segundos. O que passou a gente lembra, certo? Mas se a gente se arrepender do que a gente fez lá atrás, a gente pode corrigir hoje para não fazer de novo. Mas o que foi feito lá atrás ficou, acabou-se, é passado. A gente não deve nem lembrar mais e procurar corrigir o que deu de errado. Por quê? A gente vai ver o que a gente deixou de obedecer a Deus. Mas aí a gente precisa ler a Bíblia. Por isso que este programa que Deus colocou em minha mente, para que eu possa, aqui junto com vocês, realizar ele toda sexta-feira, é para que a gente comece a ler a Bíblia, pedir a Deus entendimento que Ele vai nos dar, e a gente vai começar a entender o que Deus quer de cada um de nós. O que Deus queria daqueles homens que Ele determinou para o servir, como antes de Moisés, Abraão, né, que teve Isaac, que teve Jacó. Abraão mostrou uma fé imensa, tamanha. O único filho da promessa que ele pediu a Deus e que recebeu, Deus colocou ele em prova, para saber se realmente ele confiava em Deus, ele obedecia a Deus, e fez com que levasse até o manto seu filho, que já sabendo que iria sacrificar o filho, mas Deus só queria provar. E será que a gente hoje é provado por Deus ou não? Somos todos os dias também. Tá? Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando a gente está agindo certo ou errado. É importante que a gente saiba disso. A gente não vê Deus, mas Deus nos vê. Deus está presente conosco, ou não está porque a gente se afastou de Deus. Mas Ele está nos vendo. Então o seu Espírito que habita entre nós, porque Jesus, quando subiu aos céus, Ele prometeu aos apóstolos que não iam deixar só. E a gente vê lá
no capítulo 2 de Atos, que na grande festa onde reunia todas as nações em Jerusalém, Jesus fez descer sobre os apóstolos, que estavam escondidos numa casa com medo, por conta da morte de Jesus, com medo de ser pego e ser mortos também. Jesus os encorajou com o quê? Com o que ele disse que iria mandar, o Consolador, o Espírito Santo. E hoje quem habita no nosso meio é o Espírito Santo intercedendo junto a Deus Pai, junto a Jesus Cristo, Deus Pai, para que possa agir na vida de cada um de nós. Mas ele nos observa. E ele só vai agir na minha vida, na tua vida, se a gente der lugar, se a gente der espaço. Para isso, a gente precisa ler a Bíblia, para entender o que é que Jesus quer de cada um de nós, e sermos obedientes às suas palavras e aos seus ensinamentos. Ele não quer nada mais do que isso. Se a gente for obediente, nós temos as regalias que Deus tem para cada um de nós. Esse sofrimento que você diz que passa tanto no dia de hoje, que amanhece o dia já com tanta preocupação, em vez de orar a Deus e agradecer pelo dia, que Ele te deu mais um dia de vida, que Ele me deu mais um dia de vida, que a minha obrigação ao acordar é dobrar meu joelho no chão e agradecer. Obrigado, meu Deus, foi mais um dia que o Senhor me deu, e se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui agora de joelho te agradecendo. Então, obrigado, e me conduza durante todo o dia de hoje em tua presença. E que aquilo que eu desejo, que o Senhor possa realizar. Porque a gente não tem poder de realizar nada. Tudo depende de Deus, e a nossa vida por completa depende de Deus. Então a gente realmente se acha às vezes que tem poder para algo, ou para aquilo, ou para aquilo outro. Às vezes a gente trata o nosso irmão mal, aquele próximo, quando eu digo próximo, é aquele que a gente tem intimidade, que a gente fala, que a gente conversa, e às vezes a gente trata essas pessoas mal. Então, é importante que a gente faça uma reflexão, já amanhecendo o dia, de nossa vida. Do que a gente, no dia passado, a gente fez, que deveria ter feito o contrário. Para que a gente corrija e no dia de hoje a gente faça correto. Porque nós somos falhos, nós pecamos por pensamento, por palavras, por atos ou por omissões. A gente temos esse defeito na carne. E esse pecado é justamente por conta da desobediência. Mas se a gente lutar, se a gente brigar com a nossa carne todos os dias, para sermos obedientes a Deus, o Espírito Santo vai nos ajudar para isso. E Josué, Deus deu a ele de presente a distribuição de todas aquelas terras que era prometida para o seu povo. Mesmo sendo um povo desobediente, né, aquelas tribos de Judá, né, os 12 filhos de Jacó, né? A gente sabe o que eles fez com José, o que eles foram desobedientes com o pai, mas tinha a promessa de Deus para eles, né? E as suas tribos chegaram, eles ficaram pelo caminho, eles morreram, que foi da primeira geração, e só chegou na terra prometida a terceira geração, mas chegou os descendentes, e que tomaram conta, né? E a única tribo que não teve terra, como eu falei, foi a de Levi, porque era a liderança espiritual. Era quem cuidava do templo, do tabernáculo, antes de existir o templo, né? Era quem cuidava do tabernáculo, recebia as ofertas dos legumes, dos frutos produzidos, para que eles se alimentassem junto com a sua tribo, que não trabalhava, mas cuidava da parte espiritual, dos louvores, dos cantos, né? Da parte em que cada um deveria fazer, que eram os mandamentos da lei, né? Eles eram sacerdotes, sumos sacerdotes, então cuidavam dessa parte espiritual para que o povo não se afastasse de Deus.
e em compensação ele teria as ofertas de todos os frutos da terra de cada nação que Deus separou das 12 tribos, para cada um tomar conta das suas terras. E assim, Deus cumpriu o que ele prometeu a Josué. Mas para isso, Josué precisou prometeu primeiro a Moisés e depois prometeu a Josué. Mas para isso, Josué precisou ser obediente. E a gente viu na história de Josué, quando ele desobedeceu, perdeu batalhas, né? E assim é a nossa vida hoje. Quando a gente desobedece os ensinamentos de Jesus, a gente também sofre derrotas. A gente sofre consequências. Mas aí, o arrependimento genuíno e o perdão a Deus faz com que a gente volte aos braços, ao colo de Deus. E Ele nos abraça de novo, porque Ele está sempre de braços abertos e estendido para nos receber quando nós reconhecemos que erramos. Não deixamos que o orgulho, a soberba, a discriminação, por acharmos que somos tão importantes, viva no coração de cada um de nós com os nossos irmãos. Porque em 1 João ele diz bem claro que se a gente não ama ao nosso próximo, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos? Se a gente não ama aquele que a gente vê todo dia, que a gente fala, conversa, se a gente não ama verdadeiramente, como é que a gente pode dizer que ama a Deus? É preciso que a gente tenha uma única coisa que Deus quer nossa: obediência. Mas obediência aos seus ensinamentos. Irmãos e irmãs, aqui eu quero expressar as nossas famílias. Acredito que na maioria dos ouvintes hoje aqui já tem constituído famílias. E você quer o que da sua família? Que os seus filhos lhe obedeçam, que os seus filhos ouçam os seus conselhos, que os seus filhos cumpram o que você determinou para eles. Quando eles não cumprem, você fica triste, você, quando é pequeno, você bota de castigo, quando é grande, se rebela contra você próprio. E a gente vê os casos nos dias de hoje. Então, você como pai, fica triste, às vezes dá castigo, às vezes tira aquilo que precisa e em muitas vezes até bota até para fora de casa, que não é o correto. E aí, é assim também Deus conosco. Ele está todos os dias de braços abertos, esperando que a gente obedeça os seus ensinamentos. Deus determinou a Jesus que ele viesse para a terra, que iria sofrer e morrer para nos dar o direito à salvação. Mas Deus teve uma missão bem maior. Foi trazer um novo mandamento. Foi trazer uma nova mensagem. E a gente vê nos 12 versículos do capítulo 5 de Mateus, no Sermão da Montanha. Ali diz tudo como a gente deve ser para vivermos segundo a vontade de Deus. É preciso que a gente leia a Bíblia para que a gente entenda. É por isso que eu digo direto. É importante ir para um templo? É importante estar presente nas atividades do templo? Mas mais importante do que tudo isso é você ler a Bíblia. É você participar de estudos bíblicos. É você participar de escolas bíblicas que também ensina. As escolas bíblicas, sempre nos domingos, ela ensina você como você deve servir a Deus pelo o único manual de regra e fé, que é a Bíblia. Você pode ver que todas as igrejas, ela tem a escola bíblica dominical, considerada a maior escola do mundo, porque leva a palavra de Deus e leva também uma vida social que você deve caminhar no mundo nos dias de hoje. Então,
É importante que você tenha uma igreja, um templo para você congregar junto com os irmãos, compartilhar da palavra de Deus, dos ensinamentos, mas também é importante que você participe das escolas bíblicas dominicais. Você tenha estudos bíblicos também dentro das suas igrejas, para que você aprenda segundo a palavra de Deus. E em casa, nos seus momentos vagos, leia a Bíblia. Reúna irmãos que gostam de estudar a Bíblia. Convide-o para a sua casa, ou vá à casa dele, para estudar também um pouco da palavra de Deus. Porque aí vai abrindo a mente, entrando o conhecimento, para que a gente não seja enganado pelas heresias, pelos fariseus, né? Que são homens, os fariseus são os homens que conheciam da lei, eram doutores da lei, e só faziam colocar fardos pesados na costa do povo, e eles não praticavam o que eles diziam. Então hoje, nos dias de hoje, existem milhões de fariseus por aí, pregando um Deus que não é verdadeiro, pregando um Jesus que não é verdadeiro, porque Jesus nunca disse a nenhum da gente, a Bíblia é bem clara, e no Novo Testamento a gente vai ver isso. Jesus não chegou e disse assim: me sirva, seja fiel a mim, e a sua vida vai modificar do dia para a noite, você vai ter tudo de bom, você não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter mais nada, não vai viver pobre, vai ser um cabra rico. Ele não prometeu nada disso. Jesus disse que no mundo, servindo a Ele, teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo para nós. E se a gente for obediente a Deus, nós também venceremos o mundo. Então é preciso que a gente veja que Jesus deixou um manual de regras, que é o Evangelho. Atos dos Apóstolos mostra a história dos apóstolos depois da morte de Jesus. As cartas paulinas mostram a vida de Paulo depois da sua conversão, de perseguidor a perseguido pelos próprios a quem ele perseguia, ou melhor, perseguido por aqueles que ele colocava para perseguir. Então Paulo teve a transformação e foi o homem que mais contribuiu para o Novo Testamento, com 13 cartas, né? Teve as cartas de Paulo, de 1º, 2º e 3º João, 1º e 2º Pedro, né? A carta de Judas, Apocalipse, né? Então, a Bíblia, ela é repleta de ensinamento e de coisas boas. E a gente nunca vai dizer que não foi Deus que a escreveu, porque todas foram inspiradas por Deus. Homens que escreveram aqui, no Antigo Testamento, mais de 40 homens escreveram, né? Então, no Novo Testamento também, escrita por Paulo, por Lucas, né? Por João, como Apocalipse, né? Então a gente vê, meus irmãos, que a nossa vida, ela é dentro deste livro chamado Bíblia. Se a gente quiser encontrar a salvação, né? Se a gente quiser viver uma vida plena, sem dor, sem sofrimento, sem nada, né? Porque está prometido em Apocalipse a Nova Jerusalém, né? É bem claro nos capítulos de Isaías 53, quando anuncia a vinda do Salvador, do Messias, no 55, 60, né? Que fala da Nova Jerusalém, né? Em Pedro, quando diz que essa terra será queimada a 7 palmos, purificada para a implantação da nova cidade santa. Então a gente sabe que a nossa morada é aqui na terra. Não vamos botar a ilusão que a gente vai morar no céu, porque onde Paulo mais chegou foi ao 3º céu, né? E o arrebatamento é até o 3º céu. O céu celestial, esse que é o trono de Deus, né? Esse a gente não vai chegar lá. João teve a visão de que tudo ia acontecer até o 3º céu, em seu arrebatamento.
quando foi levado para ver o que vai acontecer na volta de Jesus. E a terra vai ser purificada, porque a gente vê logo lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando houve o dilúvio. Se Deus quisesse destruir a terra, ele destruía ali, não precisava mais de ninguém habitando ela, né? Então Deus vai purificar toda a terra, vai eliminar o mal, vai eliminar tudo que é de mal, colocar a 7 palmos abaixo da terra. Se você vê o vulcão, ele expele da 4ª parte abaixo da terra lavas de fogo. Quando a Bíblia diz que o demônio e todos aqueles que não obedecerem vai para o fogo eterno, é justamente o que está embaixo da crosta terrestre, né? É uma lava de fogo interminável. Então é para lá para onde vai todos aqueles que não obedecerem, né? E vamos avançar na obediência a Deus, porque os dias estão contados. Veja que cada dia mais se aproxima a vinda de Jesus. Os acontecimentos estão aí. Quem lê 24 de Mateus e 25 vai ver o sermão escatológico que Jesus deixou para cada um de nós, certo? Então, nessa manhã, meus irmãos, a gente viu a obediência de Josué. Ele dividiu as terras, todos habitarem, né, nas terras prometidas que Deus assim tinha prometido a Josué, né? Então, na próxima semana, a gente vai para o capítulo 16, 17 e 18, até terminar o livro de Josué, certo? Nesta manhã, eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes e dizer que Deus não quer nada da gente a não ser obediência à sua palavra, tá certo, irmãos? Tanto a minha como a de vocês. O que Ele quer é a obediência aos seus ensinamentos. Para isso, nós devemos ler a Bíblia, procurar se agrupar, entender mais, tirar dúvida uns com os outros e vivermos em comunhão, cada um no seu templo. O templo que você escolheu, a sua igreja que você escolheu. Que ela represente realmente a palavra de Deus, que ela fale realmente no amor verdadeiro de Deus. Então, nessa manhã, eu quero agradecer a todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, e que o Senhor possa estar na vida de cada um de vocês e de seus familiares. Quero, neste momento, deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de cada um dos nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos evangélicos. Beijos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os nossos irmãos católicos. E dizer que também de segunda a quinta-feira a Igreja Batista também tem o seu programa Estudando, o seu programa Acordando para Deus, de segunda a quinta-feira. O programa da Igreja Batista é Acordando para Deus. E também tem outros programas religiosos no sábado, e que Deus possa estar abençoando a todos que transmitem um pouco da palavra de Deus e que anuncia. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós nessa manhã, dando muita paz e muita tranquilidade. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero agradecer por mais uma realização do teu programa, Senhor, Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa estar presente na vida de cada um de nós durante todo o dia de hoje e que esse programa possa ser escutado por muitos. Por isso te agradeço em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Um bom dia a todos. CYX 820